Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do PodCook, o único podcast angolano dedicado à gastronomia e às pessoas que vivem a gastronomia. Hoje vamos falar à volta de mais um tema sobre a gastronomia angolana e o posicionamento do chefe em Angola. E para hoje eu conto com a presença de um grande chefe. Um chefe que tem uma história, penso que será muito interessante e inspiradora também. Quero convidar e cumprimentar o chefe Lisboa. Boa noite, chefe Lisboa. Boa noite, Antônia. Seja muito bem-vindo ao nosso PodCook. Grato eu pelo convite. É um prazer muito grande tê-lo aqui na nossa casa, chefe. O prazer é todo meu. Espero que se sinta à vontade. Estou em casa. Muito obrigada. Ok, chefe. Para quem não sabe, o chefe Lisboa também é conhecido como o Tropa do Refogado. Exatamente. Pois é, chefe. Eu quero começar consigo da seguinte forma. Quem é o chefe Lisboa por trás do fogão? Ou fora do fogão? O chefe Lisboa, desde já boa noite. Chefe Lisboa na casa, que é a tropa do refogado. E se não amar, melhor não cozinhar. Pronto, voltando aqui a pergunta. O chefe Lisboa, fora das vestimentas de cozinheiro, é um pai de família, é alguém que se preocupa muito em estar com a família, aproveitar muito com a família e aprender. E eu estou num processo que todos os santos dias tenho aprendido muito com a família sobre modelagem de massa. Quero dizer que a minha vida fora das vestes passa a ser também cuidar da família e aprender técnicas de massas. Muito bem. Então, o chefe fora do fogão é um chefe de família, um grande pai, esposo, filho e irmão. Exatamente. Ok. Chefe, vamos seguir. Diz-me, chefe, a cozinha em Angola ainda é subentendida? Ou os chefes é que não sabem vendê-la? Prontos. Bom, nós vamos começar aqui a fazer uma introdução simbólica. Dentro da cozinha nós vamos encontrar a culinária e a gastronomia. Prontos. É importante que todos os chefes hoje em dia façam com que as culturas sejam valorizadas neste seio. Não é que está a ser difícil, só que todos os chefes têm encontrado a dificuldade que é a gastronomia que está acima e não a valorização daquilo que é a cultura. Então é importante todos os chefes primeiro identificar cada cultura de cada povo. Exato. E depois começarem a trazer esses pratos então a nível do restaurante. Exatamente. E qual é o prato que te fez perceber, chefe Lisboa, que querias mesmo ser cozinheiro? Pronto, eu vou responder o que é que me fez ser cozinheiro. Não um prato. Olha, eu tive os meus pais muito à frente desde pequeno. A minha mãe adotava um sistema em casa que nós antes de ir para a escola tínhamos que cozinhar. Acho que já tinha 7 anos, 8 anos, 9 anos, se eu bem me lembro. Ok. E nós tínhamos sempre essa particularidade de cozinhar para nós. A minha mãe sempre dizia que um aluno, quando vai à escola com fome, não aprende. Então, isso tudo fez com que a gente, eu não só falando de mim, também dos meus Todos irmãos, nós, sim, eu penso que se será. apaixonássemos muito pela cozinha. Exatamente. E com o passar do tempo, o que é que acontece? A minha mãe fazia uma forma, a minha mãe refogava de uma forma, que um dia me via na veste de chefe, mas quando eu falei isso, eles não olharam. Um homem a cozinhar, não. Cozinhar é para as mulheres. Antigamente diziam isso, que cozinhar é para as mulheres. E aí foi. É um tabu, não é? É um tabu, sim, sim. Exatamente. E aí foi. Mesmo ser formado em áreas distintas, eu antigamente também eu fui pioneiro da OPA. Ok. E sendo pioneiro eu já cozinhava dentro dos acampamentos. Já ativava a minha veia de um bom cozinheiro. E também cozinhava
quando nós tivéssemos com os amigos, nos dias de tarde, porque na maior parte Em casa mesmo? em casa mesmo. E era na minha casa, os meus Ok. amigos fossem sempre para a minha casa e eu cozinhava. E por incrível que pareça, eu já vivia as experiências que hoje eu vivo. Por exemplo, eu lembro, essa conversa nunca me sai da mente, os meus amigos antigamente diziam que você um dia vai nos matar. Por quê? Por causa das misturas. Eu já, Era uma fusão muito grande de temperos. exatamente, eu já fazia salada de manga, Isso aos quantos anos, chefe? levamos 14, 15 anos, 16 anos. É mais nessa fase. Uhum. E os meus amigos olhavam para ele, não, você vai nos matar. Mas eu já sentia exatamente que também sou muito abençoado por Deus, sou mesmo muito abençoado por Deus. E Que Deus bom, que bom. tem participado muito naquilo que são as minhas escolhas. Amém. E desde sempre, Deus me mostrou o caminho que eu poderia dar sequência quando fosse adulto. E aí foi, eu cozinhava e cozinhava e cozinhava. E não queria parar. Quando eu cheguei no momento da universidade, já trabalhava. Eu senti que eu era um bom engenheiro, porque resolvia as coisas em casa, mas eu dava muito para um bom cozinheiro. E os meus amigos, eu lembro que os meus amigos sentaram comigo e disseram assim, mano, Amigos e colegas ou amigos amigos mesmo do mesmo, ciclo? esses amigos que eu cozinhava para eles. Ok. Porque depois nós nos dividimos, cada um foi seguindo o seu curso. E chegou uma altura que eles chegaram assim, eu já estava no segundo ano, e eles chegaram e disseram assim, mano, vamos sentar. Você dá para um bom cozinheiro, um bom chefe de cozinha, esquece engenharia, engenharia. esquece ser jogador, você dá para um bom cozinheiro. E eu olhei, pronto, é isso que eu quero. E graças a Deus, nessa praça, conforme eu disse, eu tenho sido muito abençoado, porque Que bom. Deus colocou as pessoas certas e no momento certo. As pessoas que começaram a me dar os primeiros toques, como entender exatamente uma cozinha industrial, profissional. O que não é muito fácil e também não é muito comum, isto não só olhando do ponto de vista da cozinha, não é? Certo. Em todas as áreas, quando nós estamos certo no segmento que queremos, nem sempre temos a sorte de estar na hora certa e com as pessoas certas, sobretudo. Exatamente. E eu tive esse privilégio. Deus brindou-me com mestres que eu hoje tenho uma admiração muito grande. E são chefes tops de Angola. São mesmo chefes tops de Angola. E eu tenho uma admiração muito grande. E eu comecei a... Só agregaram mais. Só agregaram mais. E depois, eu trabalhei durante um bom tempo. Que depois eu saí porque eu sentia a necessidade que tinha que me formar mesmo. E já eu sou formado em gastronomia molecular. Isto, eu escolhi um campo diferente daquilo que muitos se formam. Ok. Porque eu fazia quase tudo dentro daquela cozinha. Eu já fui um bom ajudante de cozinha. E depois já fui um bom grelhador. Fui um Olha. bom preparador. Olha, Em termos de grelhado, é desse lugar, não podem me mentir. Fui um bom grelhador porque eu aprendi com os mestres. E nós já trabalhávamos com carne de primeira. Mas começou a grelha do modo caseiro mesmo? Ou Não, já no logo restaurante. mesmo já na Já no restauração? restaurante. Ok. Eu tenho sempre dito, o início da minha caminhada começou em casa. Boa. Os meus pais foram muito fundamentais quanto a isso. E a minha mãe falava sempre, a comida tem que ter sabor, tem que ter uma boa apresentação. Longe de mim, o que é uma boa apresentação? O que é ter sabor? Mas quando ela fazia, por exemplo, quando visitávamos a nossa avó colocava uma panela de feijão e não controlava, mas ela sabia que nesse exato momento a panela dela já está, o sabor já está no ponto. E quando nos servia, nós comíamos aquilo e não queríamos parar. É verdade. Eu hoje questiono, mas como é que ela fazia isso? Hoje eu consigo perceber tanto nisto. Nós, à medida que vamos conhecer temperos, vamos aplicar técnicas novas, nós vamos conseguir exatamente identificar o controle, o tempo exato de cada panela e de cozedura de cada ingrediente que nós vamos confeccionar. É verdade. E falando nisso, eu acho que isso não foi só o caso da sua avó. Eu acho que é uma questão mesmo um bocadinho abrangente, ou se não totalmente abrangente. Porque as nossas avós
naquela altura não tiveram acesso a tanta instrução no que toca a gastronomia como formação, mas tinham mesmo aquele toque. E eu penso que é isso que torna a gastronomia angolana única. Qual é a opinião do chefe em relação a isso? Olha, pronto, falando da gastronomia angolana, nós ainda não temos a grande gastronomia. Ok. Eu aqui já rápido vou dar um conselho assim rápido. É importante que todos os profissionais desta área começam a fazer entender essa diferença entre gastronomia e culinária. Porque, atenção, a culinária é a valorização da nossa cultura culinária. Quando nós queremos começar a chegar já com gastronomia, nós primeiro temos que ir na base. Porque... Que é normalmente ali onde tem-se falhado. Exatamente. Que as pessoas querem ser chefes, mas não querem obedecer o processo. Pronto. Mas também, isso por quê? Porque nós não fizemos valer a nossa cultura. Eu poderia te colocar uma pergunta e eu poderia estar certo e poderia errar. Por exemplo, qual é o prato típico da tua cultura? O funge. Funge com qual é o acompanhamento? Olha, o peixe seco. Peixe seco, pronto. Sim. Mas não é um prato que é muito comido na sua casa. Por acaso é, chefe. Por acaso é? Por acaso Boa, é. fico feliz por isso. Em minha casa come-se muito funge. Boa, fico feliz por isso, porque é aqui onde nós temos que nos concentrar. A culinária tem que ser começada e ensinada desde a base. Quando vamos perder a base, nós vamos começar a chegar a fazer confusão dentro do mercado. Exatamente. O que acontece? Antigamente, a fúmbua, o macaiabo, o catato, a quizaca, são pratos que não se faziam muito presente do jeito que está a se fazer agora. E antigamente nós colocávamos só os bacongos é que fazem... Esta cultura pertence aos bacongos. Falando nisso, chefe, sem lhe cortar, tocou aqui num ponto que, pronto, não quero roubar o seu protagonismo. Por favor. Mas o meu esposo é bacongo. Boa. E, entretanto, eu não. E ele adora uma boa quizaca. Pronto. Quizaca de peixe. Certo. E eu, pronto, cresci a comer a quizaca muito, mas feita da forma que a minha mãe, né, no nosso lado, ensinou, né? Exatamente. Então, o meu marido não. Ele é mais para a quizaca de peixe. E o que é que eu fiz? Tive que me pôr a aprender a quizaca de peixe. Exatamente. É isto que estamos a falar, sobre a valorização da cultura. Aí tiveste que saber a cultura exatamente. O que o meu esposo come? A quizaca como é que é preparada? Alguns pratos é exatamente nesse ponto que eu estava a dizer. O que muito hoje acontece? Os cozinheiros não estão preocupados com isso. É verdade. Não estão preocupados em conhecer a sua cultura. É verdade. A cultura é importante. Porque o chefe está a tocar num ponto muito importante. Por exemplo, nos restaurantes, tu chegas a um restaurante, pedes o menu e é difícil encontrar um menu com os nossos pratos. Não sei se é o que mais atrai ou se é mesmo de forma intencional, mas eu noto, por acaso é uma apreciação minha mesmo, e eu gostaria que o chefe me desse aqui um ponto, né? Uma boa chega quanto a isso. Acredito que também pode ser vai satisfazer as pessoas lá em casa. Percebam. Então, por que há muita ausência do nosso menu ou do nosso cardápio nos menus dentro dos restaurantes? Pronto, é isso que eu estava a falar há pouco tempo. É o seguinte, nós começamos a perder a nossa cultura, a nossa identidade. É bem simples. O bacalhau, vamos aqui, o bacalhau. Por exemplo, o bacalhau, a caldeirada, é um prato típico português. E este prato típico português roda por mundo. Exatamente. Os portugueses vendem a sua cultura. E todo mundo come. Exatamente, os portugueses vendem a sua cultura. Agora vamos nós. Nós, a nossa culinária, Exato. que eu estava a falar, para nós chegar na área de gastronomia, primeiro devemos entender a culinária. É normal que nós vamos a restaurantes e encontramos que os nossos pratos não fazem-se presente. Por quê?
Porque o restaurante vende gastronomia, não vende culinária. Culinária nós vamos encontrar ao nosso redor. As nossas mamães, outros jovens hoje que estão a empreender muito em comidas típicas nacionais. Nós vamos encontrar a culinária nesses arredores. E vamos encontrar a culinária nos finais de semana nos restaurantes. Por quê? São pratos que no seu dia a dia não vai vender muito num restaurante top. Por quê? Vejamos. Existe poucos chefes angolanos, existem muitos poucos chefes angolanos em Angola, e que esses chefes, os chefes que nós temos no restaurante, são chefes que vêm de fora. De fora. Este também é um outro problema. E os chefes, mas vamos continuar. Sim, e os chefes de fora, o que é que vão fazer? Vão vender a sua cultura. Não vai vender a cultura angolana. Não. Por quê? Porque nós temos muitos imigrantes que vão adquirir qual a comida portuguesa, italiana. A partir do momento que eu, imigrante, num determinado país, tomo conhecimento que no restaurante Y está um conterrâneo meu, obviamente eu vou frequentar. Exatamente. Pois. Por isso é que eu estou a falar a cultura. A cultura é muito importante. E é importante que nós valorizamos muito a cultura. Por quê? Imagina, se todos nós formos educados, porque nós, os angolanos, precisamos também ser educados a nível de alimentação. Exatamente. Se nós formos educados e dizer assim, olha, qual é o restaurante que vende comidas nacionais? Olha, eu vou lá, sempre vou comer. Se nós nos educar a ter essa cultura de começar a frequentar restaurantes, Exato. nós vamos começar a acabar com isto que estamos a dizer, que nos menus não aparecem muitos pratos típicos. Por quê? Os restaurantes vão começar a se aculturar, porque o nível de procura dos angolanos a procurar por este serviço aumenta. Então, subentende-se aqui, chefe, que na verdade o problema nem sempre é do cozinheiro. Não. Está mesmo em nós que não damos o devido valor ao nosso... Exatamente, é nisto. Comer. E também vai na fonte do investidor. Quem está a investir hoje tem os seus amigos primeiro, tem seus amigos que têm gosto. Sabem o que é que vão procurar. Ok, depois tem a concorrência. Vejamos aqui. Restaurantes que só vendem comidas típicas nacionais. Vamos contar no dedo. Se calhar não temos restaurante da primeira. Estou a falar restaurante da primeira linha. Mas nós vamos encontrar. Agora vem. Se nós entender o poder da cultura, nós vamos começar a entrar para a culinária, para a gastronomia, desculpa. Vamos entrar para a gastronomia. Por quê? Porque gastronomia vem de estudo. É estudar produto. É conhecer. Eu só esqueci o nome do chefe que agora está a fazer esse trabalho perfeitamente. Adoro muito o que ele tem. É angolano? Não. É angolano, sim. Nasceu no AMBA, ele diz que nasceu no AMBA, se formou em Portugal, mas agora ele está a fazer uma coisa extraordinária que normalmente ele vai para as províncias, mesmo lá no fundo, faz os pratos típicos de lá e apresenta para nós. Isso é muito bom. O que é que ele está a fazer? Ele está a resgatar aquilo que é o valor da cultura. Sim, sim. Amanhã, quando ele começar a implementar esses mesmos pratos, com o toque do chefe, já vai ser nosso. Exatamente. Hoje em dia eu estava a falar com alguém e vou voltar aqui a reforçar. Nós pensamos que pratos nossos é só catapro, o macaiabo, a fumba. Não. O nosso mar produz. E produz muito peixe. Muito. E muitos peixes. Esses peixes... Com muita qualidade. Com muita qualidade. Temos que tirar esses peixes para criar pratos. Vamos para agropecuária. Temos aí certos animais que precisamos também transformar em pratos. Só que o que acontece? Começam a nos educar que a nossa gastronomia só não vai em cima porque nós não somos criativos. É verdade. Mas não é isso. O problema está em não nos fazerem entender que nós devemos resgatar a nossa cultura. Exatamente. Porque, eu vou voltar aqui a dizer sobre culinária. A culinária está mesmo presente nisto, na valorização de cultura. Tu sais de Luanda, vais para o Ambo, encontras a forma de fazer a quizaca ou o feijão ou a fumba diferente.
Tu não podes dizer que está a fazer da forma errada. Tu deves entender como é que aquele povo cozinha desta forma. Por que cozinha desta forma? Participar para poder aprender. Exatamente. Porque há sempre um toque. Há sempre o toque. Se nós começar a saber, ok, a minha cultura é essa, a minha forma de representação é esta, a nível aquilo que é da gastronomia será fácil, porque já está a se investir muito no turismo. E pegando mesmo nisso, chefe, eu vou aqui colocar uma questão. Se o chefe Lisboa tivesse que apresentar a gastronomia, ou melhor, se tivesse que apresentar Angola no formato de um prato a um estrangeiro, qual seria? No formato de um estrangeiro. A nossa gastronomia. Valorizar aquilo que é a nossa Exatamente. cultura. Num prato, qual seria, chefe? Eu ia. De saltar dos pratos. Pronto. Mas eu ia fazer umas lascas de peixe. Umas lascas de bagre. Ia fazer umas lascas de bagre com os pimentos. Ia ficar perfeitamente maravilhoso. Muito bem. E diz-me uma coisa, chefe. Ser cozinheiro em Angola exige talento? É muito difícil? Qual é a sua opinião? Bom, eu sendo chefe e sendo formador, eu estou muito preocupado com os cozinheiros. É necessário muita resistência também. Prontos, é assim. Começou-se via a febre do TikTok, desculpa, cozinheiros do TikTok, que está muito preocupado em ser chefe. Isso não é uma fase muito boa. Eu estou preocupado mais daqui a um ano como é que isso vai ser. O que acontece? O cozinheiro deve primeiro saber qual é a sua função. Hoje em Angola está difícil. Cozinheiros, olha, por mais que aconteça, eu ainda estava a falar com alguém que, imagina, eu conheço tantos que têm nome de chefe. Na internet que falamos, mas nos restaurantes onde eles estão não são chefes. São ajudantes de cozinha. Isso é sério, chefe? É sério. Estou a te falar que é sério. Isso é sério. Estou a falar sério, por isso é que eu estou preocupado. Eu falo com tanta gente que eu converso com muita gente, conheço quem são os chefes principais desse restaurante. E eles se intitulam na internet como chefe. Lá no restaurante é copeiro, é preparador, é ajudante de cozinha, é cozinheiro da linha da frente, do fogão, é do snack. Mas o que é que o chefe nota? As pessoas têm vergonha, têm receio em assumir os seus reais posicionamentos nos restaurantes, na cozinha? Sim. O angolano, vou dizer, não vou falar o angolano, vou dizer, o cozinheiro angolano é vaidoso. Mas vaidoso tudo bem, até o ponto de não aceitar o seu posicionamento só para criar aquele certo... Sim, é assim, nós estamos numa febre que os cozinheiros não querem ser ajudante de cozinha. Não, é vaidade. Não quer ser cozinheiro. Imagina só, vamos na categoria, só para aqui a categoria. Você tem que ser primeiro. Vamos supor, às vezes você começa por ser estagiário, depois de estagiário, vem para ajudante de cozinha. Ajudante de cozinha, vem para cozinheiro de terceira. Cozinheiro de terceira, depois vem cozinheiro de segunda. Depois vem cozinheiro de primeira. Depois, vai para a função que é cozinheiro da linha do fogão. Que é normalmente do jeito que a França distinguiu tarefa, vamos encontrar o garde-manger, o leguminier, por exemplo. Vamos encontrar aí um cozinheiro. Que este cozinheiro depois tem que subir para chefe de partida. Dentro da cozinha. Tem que ser chefe de partida. Ou chefe de turno. Depois tem que ir para subchefe. Os cozinheiros não passam por isso. É um processo muito grande. Ser cozinheiro de verdade passa-se por processo. Eu tenho dito, depois da formação terminal, digo assim aos alunos, vocês não são chefe de cozinha. Vocês não estão a sair aqui como chefe. Vocês precisam. Níveis. Eu fui ajudante de cozinha. E não é de um dia, não. Demorou tempo. Fui cozinheiro de terceira, demorou tempo. Fui cozinheiro de segunda, demorou tempo. Fui chefe de partida. Chefe de partida, depois fui subchefe.
E aqui o chefe está a tocar num ponto muito importante, onde também, como formador, porque não sei se as pessoas aí em casa sabem, mas o chefe Lisboa também é formador. Certo. E como formador, que mensagem é que o chefe passa? Como transmite essa nota aos seus alunos? E mais, qual é o interesse que tem estado a notar da juventude que quer agora engrenar neste desafio, nesta estrada muito bonita que é a cozinha? Pronto, é assim, é um mundo muito bonito e hoje em dia, do jeito que as coisas estão, podem se dar muito bem nessa profissão, por causa as cadeias estão muito abertas, nós não tivemos isso, hoje temos, mas eles já encontram isso bem preparado. O que é que eu passo sempre quando é para dar formação? Eu faço os alunos conhecer exatamente como é que a cozinha funciona. Quem não chegou é chefe, não. Tem regras. Ajudante. Tem que ser um bom chefe de partida, mas é chefe de partida, de carreira. Tem que ser um bom subchefe. Imagina, nós estamos numa esfera que os cozinheiros não estão preocupados em obedecer o processo. Automaticamente fez uma formação, às vezes é no centro de baixa, da camada da terceira classe. Exatamente. Vem à tona, sou chefe de cozinha. E depois, ele vai elaborar bem o seu currículo, manda e é chamado. E não aguenta. Hoje o que temos mais em Angola é restaurantes a fecharem. É uma pena. Eu recentemente estava com os cozinheiros, porque dentro de alguns anos, eu acredito que a Tropa do Refogado vai ser a associação dos cozinheiros. Que bom! É o seguinte, o Tropa do Refogado, por ser meu nome, é uma associação onde todos os cozinheiros podem se considerar Tropa do Refogado, mas seguindo procedimentos. E daqui para frente, nós já elaboramos as leis e tudo, os advogados estão a ver as leis e tudo, porque nós precisamos chegar ver salários que têm que ser pagos por os cozinheiros, estamos a trabalhar nisso tudo para a valorização e respeito. Conforme eu estava a dizer, a Tropa do Refogado, nós estamos a elaborar as leis, né, com os advogados, acertar tudo, todos os pontos, para que o governo aceite de uma forma para nós valorizar mais os nossos cozinheiros. Isso é muito bom, chefe. Certo. Porque quando um chefe já pensa dessa maneira, está a pensar Angola. Certo. Porque, não sei se eu estou certa, corrija-me se eu estiver errada, chefe, um prato bem elaborado gera turismo. Sim. Para um país. Sim, gera sim, mas eu hoje digo, graças a Deus que o governo olhou no lado do turismo, graças a Deus que olhou, conforme eu digo, Deus... E de certa maneira também alavanca, não é? Sim, a economia. Porque assim, quem faz turismo vem buscar experiência. Exatamente. Para vender experiência. Por exemplo, os nossos chefes quando saem daqui para ir representar Angola, alguns, o que é que levam? Levam os nossos produtos para vender experiência fora. E quando eles chegam aqui, nós também temos que vender experiência. Para isso, nós temos que nos preparar bastante, nós os cozinheiros, vou falar nós os cozinheiros. A nova geração precisa também aprender muito, porque só vai ser benéfico para nós. Nós precisamos competir entre nós da forma uma competição saudável. Saudável, sim. Que passa mais pela troca de experiência. Exatamente, do jeito que o Brasil faz, Portugal faz todos os anos, e aí na base do respeito. Isso tudo vai fazer com que atraia o turismo. Um bom prato, sim, mas os turistas vêm por memórias. É viver a experiência, criar uma memória e assim sucessivamente. Muito bem, chefe. E como falamos da sua veia, o seu lado formador, não podemos também terminar sem permitir que o chefe deixe uma mensagem para os seus formandos, que eu sei que estarão atentos a assistir. Certo. Olha, é assim, para todos eu deixo os conselhos. Continuem a estudar, é importante, se formam quantas vezes necessário. Essa nossa profissão não é para amadores, não é para amadores, é mesmo para pessoas que têm peito, pessoas que buscam formação, pessoas humildes, pessoas que querem crescer e querem chegar longe. Hoje em dia, eu estou muito feliz já agora que o nosso mercado tem aumentado o nível de chefes.
Hoje eu falo da chefe na Soma de um crescimento muito grande. Muito grande. Da chefe Germânia, que tem um crescimento muito grande. E do chefe Angola também, não deixo de mencioná-lo. O chefe Angola foi o nosso primeiro chefe. Sei, pronto. O chefe Angola tem crescido bastante e isso deixa-me bastante orgulhoso. E a propósito, chefe, mesmo ainda no seu lado formador, ainda Certo. bem que estamos a tocar nisso, dentro do mercado, daquilo que já são os chefes que estão mesmo a atuar no mercado, como tendo a gastronomia, a cozinha como formação, como meio de sustentabilidade. Há algum chefe que foi também seu mentorado? Sim, olha, sim. Eu poderia citar, mas não vou citar hoje. Não vou, Esteja à vontade. não vou citar chefe. hoje, mas eu digo sempre que 95% dos cozinheiros agora têm meu rosto. 90, vou falar 95% mesmo. Isso é com segurança, porque eu venho a formar já há um bom tempo e isso tem sido muito bom, e só tenho tido êxito com isso e eu tenho acompanhado só para ter, depois da formação eu ainda dou aquele acompanhamento para crescermos todos juntos, Muito porque bem. o objetivo final, eu lembro que nos primeiros dias quando eu comecei da formação eu disse, o meu maior objetivo é formar mais angolanos para entrarem nesse mercado, para nós competir mesmo, vamos competir, vamos transformar isso num jogo bonito, olhar para dizer assim, ontem eu passei, aquele senhor foi o meu formador, foi o meu mentor, Boa. e hoje eu estou aqui, é isso que eu quero ser lembrado dessa forma, eu disse que eu vou deixar um legado, a Tropa do Refogado hoje todo mundo já conhece, o Se Não Amar, Já está na boca do povo, se Já não tá. amar, Melhor é não melhor não cozinhar. cozinhar. Eu amei esse slogan. Bom, esse é para todos nós. Conforme eu estava a dizer de alguns chefes que hoje têm impulsionado muito, eu estou muito grato por isso. Tem o chefe Marcos também, e tem o chefe Pintos, que é casca grossa, e tem outro, chefe Domingos, o meu irmão. Olha, não poderia esquecer o meu irmão. Eu esqueci, o chefe Domingos, o meu irmão, é alguém que eu digo sempre, mais de 200 anos de vida, porque ele me mostrou que nessa profissão nós temos que ter paciência. E quem tem tido aulas comigo, tanto no restaurante, sabe que eu sou um chefe muito paciente. Ok. Diante de muitos problemas, eu olho e me mantenho calado para estar preocupado com a solução. E Ok. tem sido essa experiência muito boa, mas é importante aqui que todos os cozinheiros, por favor, obedeçam os padrões de iniciante, de ajudante, cozinheiro de terceira, cozinheiro de segunda, cozinheiro de primeira, chefe de partida, subchefe. Depois daí podem começar a construir a vossa carreira para ser chefes. É importante vocês pegarem bem a base, para nós não ter problema. E por favor, valorizem a vossa cultura para nós chegar na gastronomia e não ter problemas, porque a gastronomia ela valoriza a culinária, mas já com técnicas, já com processamentos, já a fiscalizar o uso de uma tábua, a cozedura. Isso tudo só vai ser possível se nós, os cozinheiros, sermos humildes. Se os cozinheiros agora passarem a ser humildes, ouvirem. E para deixar aqui bem claro, por favor, todos os cozinheiros que querem mandar mensagem a comprar certificado, não façam isso. Por favor, não façam isso. Eu estou sendo todos os santos dias muito tentado com este assunto. Isto é verdade, É chefe? sério. Pessoas querem comprar Comprar certificados? certificado. Sim. Meu Deus, que coisa. Estamos nessa fase e são muitos que mandam uma Olha, mensagem. isso é um tema, chefe, que vamos abordar. Eu acho que vamos colocar aqui um ponto e vírgula, porque Vamos há falar. muita coisa que nós temos por falar e vamos falar com certeza. Não temos tudo, né? Não temos condições para abordar tudo, senão estaríamos aqui a noite toda. Mas, contudo, chefe, vamos marcar, Sim. vamos criar novas oportunidades, Dados. novos temas de debate. Afinal, estamos com um formador e quando estamos com o formador temos que espremer e aproveitar o Exatamente. máximo de conteúdo possível. Exatamente, sem problema, eu estou a vosso dispor. Vou a vosso dispor. Vamos partilhar aqui assuntos importantes. Porque é importante, é assim, eu desde o primeiro dia que eu tive o contato com o vosso programa, pessoalmente eu disse, é importante que exista. E nós estamos aqui para ajudar naquilo que for possível. Se é para nós falar, vamos falar. Se é para partilhar, vamos partilhar. É exatamente Porque o objetivo isso. final é fazer com que os nossos cozinheiros cresçam mais, aprendam mais e nós vivemos para sempre a refogar.
a gastronomia é um segmento tão importante quanto qualquer outro e é importante que também haja um espaço que aborde sobre, que dê Exatamente. importância aos chefes, como damos a qualquer um outro ser humano que esteja voltado e focado numa outra profissão. Pronto, pronto. É o que eu disse. É que eu disse assim, o pode cook tem que existir hoje, amanhã, depois da manhã, assim sucessivamente. Amém. Chefe, olha, eu sei que tem muita gente ali à procura do chefe, tanto para formação, tanto para consultoria, tanto para um conselho, uma opinião. Então, chefe, quero que deixe, por favor, os seus contactos, onde lhe podem encontrar. É o momento, por favor. Pronto, é muito simples. Fazer formação com tropa do refugado na Geotel é muito simples. É só acessar as nossas páginas Geotel ou Tropa do Refugado. Mas é formação. Entram em contato com a Geotel, vão na página, deixam uma vossa SMS e nós vamos responder. Para outros serviços, que é chefe em sua casa, consultorias com o chefe Lisboa, conselhos para começar a se dar bem nesta profissão, por favor, entra no meu Instagram, Tropa do Refugado, deixa a tua SMS e aí conversamos. Eu poderia deixar o contato, mas não vou por hoje. As minhas redes Senão o sociais. telefone do chefe não para, com Sim, toda a certeza. fica no meu Instagram, no meu TikTok, Tropa do Refugado, o meu Facebook, Eduardo dos Santos. Só deixarem SMS e vamos partilhando conhecimentos assim sucessivamente. Ok, chefe. Olha, eu estou muito feliz. Quero mesmo agradecê-lo mais uma vez por ter Boa. aceito o convite. E, como já disse, é só um ponto e vírgula. Tá bem, nós vamos voltar. Vamos. Deus vai permitir isso. É dessa maneira, então, que colocamos mais um ponto num episódio do Podcook. Fique atento, siga a nossa página, deem opiniões, sugiram temas, por favor, para os próximos chefes. Podem até deixar mensagens de que chefe vocês queiram que esteja nos próximos episódios e assim então ajudam-nos também a crescer todos os dias. Você já sabe que este é o Podcook, o único programa angolano dedicado à gastronomia e às pessoas que vivem a gastronomia. Podcook, onde sabor encontra história. Tchau, tchau. Tchau, tchau.